Oi, pessoal, voltando então, nós paramos no 248. Deixa eu marcar aqui agora. Tô marcando o caderninho para depois dar o nome pro vídeo. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Parágrafo 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Parágrafo 2º. Sendo o citando PJ, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Parágrafo 3º. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ele pode recusar apenas, se declarar por escrito e, sob as penas da lei, que o destinatário está ausente. 249. Será feita por meio de oficial de justiça, quando o Código prever, nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. 250 eu vou pular. 251 também, 54 também, 55 também, a gente vai lá para o 56. Diz: a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra, nos casos expressos em lei. Vou pular também os parágrafos. A gente vai lá agora para as cartas. Tá, o artigo 260. Vamos arrumar esses fiozinhos. 260. Também não cai. Quer dizer, bom, não costumou cair. Não tem nenhum amarelinho aqui no meu material. Peraí, deixa eu ver. Onde está o amarelinho? Olha. Agora, para ser sincera, tá marcado só lá na 276 das nulidades. Então, como eu mencionei, como a gente tá na iminência de sair edital, eu vou lá pro 276, agora das nulidades. Quem quiser ler, vou pedir para dar um pause, ou dar uma outra olhada, mas vamos lá pro 276, que é os que tem mais probabilidade de cair nessa prova. É um novo título, e esse título trata das nulidades. Esse aqui, com certeza absoluta, cai bastante. Aqui tem bastante marcado. Então, vamos lá. Das nulidades. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, a parte que deu causa não pode requerer a nulidade. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. A gente leu agora há pouco, um artigo sobre isso, dos atos. Será que é o 170 e pouco?
bom, esse é o 277. Mas estava lá dos atos no processo também, eu pensei, o princípio da fungibilidade. Bom, aqui tem esse também que diz que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz vai considerar válido o ato se realizado de outro modo e alcançar a finalidade. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, quando deve alegar, está no 278. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então, quando o juiz deve decretar de ofício e quando a parte comprovar um legítimo impedimento, ela pode comprovar em outro momento que não na primeira oportunidade. Artigo 279. É nulo o processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Esse aqui também é bem importante, sempre cai. A gente está vendo das nulidades, né? Então, aqui é nulo o processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do MP, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Aqui está falando o parágrafo 1º, né? Diz o juiz invalidará. Parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifestará sobre existência ou inexistência de prejuízo. Eu sempre confundo aqui, né? Porque o parágrafo 1º está falando que o juiz invalidará os atos a partir do momento em que deveria ser intimado. Mas o parágrafo 2º menciona que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Então, eu acredito que os dois devem ser interpretados de forma sistemática. Porque se o próprio Ministério Público não se manifestar sobre prejuízo, então não tem por que o juiz invalidar os atos. Mas isso não é importante para a prova de primeira fase, né? Eu que estou aqui falando em voz alta, desculpa, para ver se eu gravo. São momentos diferentes, questões diferentes. Bom, artigo 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Então, anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Então, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte não prejudica as outras independentes. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Parágrafo 1º. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Então, 282, parágrafo 1º, não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte,
a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticado os que forem necessários a fim de observarem as prescrições legais. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários. Muito bem. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Então, a gente vê aqui a preocupação do legislador com o contraditório e a ampla defesa. Próximo título, só uma observação. Se não estou enganada, no processo de trabalho é 795, que trata das nulidades. Acho que está por ali. Eu fiz o curso com a professora Janete, segunda fase, e esse tema é muito importante para ela e, consequentemente, na Justiça do Trabalho também. Eu lembro que inúmeras questões foram tratadas sobre a nulidade, e quando a gente não repete, a gente esquece, né? Então, acho que lá no processo de trabalho está no 795, por ali. E aqui no CPC tá 280, 279, nessa parte. Quase 300. Tá perto, então, das tutelas de urgência. Bom, no próximo título nós vamos ver da distribuição e do registro. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Agora, esse aqui, 286, está riscado de amarelo. Então, já caiu. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, e quando houver ajuizamento de ações nos termos do 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Eu vou ler de novo. Aqui está falando de distribuição por dependência, quando elas são distribuídas por dependência. E aqui está falando serão distribuídas por dependência de qualquer natureza. Então, atenção, qualquer natureza. Então, quando elas se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada, quando tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus. E quando houver ajuizamento de ações nos termos 55, parágrafo 3º. Eu coloquei aqui que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, nesses casos também, há distribuição por dependência. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Artigo 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Parágrafo único. Dispensa-se a juntada da procuração. No caso previsto no 104, se a parte estiver representada pela Defensoria, se a representação decorrer diretamente da norma da Constituição Federal,
Vamos ver o que mais. Só nesses 3 casos. Depois já é o artigo 288, que diz que o juiz de ofício a requerimento corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. 289. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas em 15 dias. Gente, esse vídeo eu tô gravando depois do almoço. Dá um sono, né? Meu Deus. Ai, ai. Olha, a gente tá entrando num tema bem importante que daqui a pouquinho, da tutela provisória. Bom eu acordar, né? Esse tema aqui tá todo marcadinho de amarelo. Deixa eu ver aqui. Tudinho, quase. Bastante coisa. Bom, valor da causa agora. 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será... aqui é legal, ó, porque tá falando que na reconvenção também tem que ter valor da causa, então atenção. Na ação de cobrança de dívida, será a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades se houver, até a data de propositura da ação. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. 4. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido. 5. Na ação indenizatória, inclusive a fundada no dano moral, o valor pretendido. E aqui é importante porque nós temos a Instrução Normativa 39, que diz que aplica-se ao processo... aqui está escrito aplica-se. Eu não coloquei... Olha, tem que conferir, viu? Porque eu não coloquei artigo, que é artigo que é da Instrução Normativa, mas coloquei que aplica-se ao processo do trabalho. Mas eu acho que tá errado, porque tá falando assim, em face de omissão e incompatibilidade. Aplica-se em face de omissão, então pode ser então que aplica-se ao processo do trabalho, mas tem que conferir. Mas assim, o importante é que tem uma instrução normativa do 39 que fala sobre esse artigo aqui. 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma de todos eles. 7. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Parágrafo 1º. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano, e se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. E se for por tempo inferior a 1 ano, vai ser a soma das prestações. Parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. E aqui eu também eu me abstenho
de ler aqui o artigo completo, porque eu tô com dúvida. Mas tem uma instrução normativa 30, lá na instrução normativa 39, ela menciona se aplica ou não esse parágrafo, tem que conferir. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Então, nesse caso, está falando que o réu vai impugnar em preliminar de contestação o valor da causa. E aqui, sob pena de preclusão, o juiz decidirá a respeito, impondo a complementação das custas, se for o caso. E agora a gente entra numa parte bem importante, que é a da tutela provisória. Tem aqui uma observação da instrução normativa 39, que diz que aplica-se, está aqui no meu material, sem prejuízo de outros, aplicam-se ao processo do trabalho em face de omissão e incompatibilidade, os artigos 294 a 311. Mas deixo aqui a observação que é melhor conferir. Bom, 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, a gente tem dois tipos de tutela provisória, a de urgência e a de evidência. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento das custas. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Esse parágrafo aqui não está grifado de amarelo nem nada, mas acho que ele é um artigo importante para a gente decorar, né? Porque tá falando aqui dos poderes do juiz e que ele pode determinar as medidas que ele considerar adequada. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório de sentença, no que couber. Então, para efetivar a tutela provisória, o juiz, o procedimento pode observar as normas do cumprimento provisório de sentença, no que couber. 298. A decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Tá falando aqui então da necessidade de motivação, da importância da motivação dos atos. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão competente para apreciar o mérito. Então, em regra, ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela vai ser requerida no próprio órgão competente para apreciar o mérito. Agora nós vamos entrar no título, acho que 2. Estou aqui com problema na formatação. E é o título da tutela de urgência.
Vamos ver aqui até quando. Depois deve ser. Nós temos as disposições gerais no capítulo 1. Depois nós temos a tutela antecipada em caráter antecedente, da tutela cautelar em caráter antecedente, da de evidência. E depois nós vamos para a formação e extinção do processo. Vou marcar aqui, porque aí é legal a gente ir para outro vídeo. Então, esse vídeo aqui, nós vamos ver até a tutela de evidência. E depois nós vamos entrar no livro novo, que é da formação e da suspensão e da extinção do processo. Então, só mesmo um segundinho. Agora sim, disposições gerais. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, para que seja concedida uma tutela de urgência, tem que haver alguns elementos. 1. A probabilidade do direito. E o segundo é alternativo, ou um perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Muito bem. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Esse também é importante para a gente, da Justiça do Trabalho, porque muitas vezes o trabalhador, em regra, é hipossuficiente, mas digo economicamente, né? Em regra, ele também é a parte econômica menos favorecida. Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Parágrafo 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se ela for antecipada, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. Coloquei aqui uma observação. No arresto não existe um bem específico que se deseja assegurar, mas todo e qualquer bem que garanta uma execução de um valor específico. No sequestro, este cenário muda, pois trata-se da prevenção de um bem específico. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, então, independentemente de reparar o dano, ela vai responder por prejuízo. Se a sentença lhe for desfavorável, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios para citação em 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, a cessação da eficácia, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Então, nos próprios autos, em regra. Agora aqui nós temos alguns artigos em amarelo. Nós estamos indo para o capítulo do procedimento da tutela antecipada.
requerida em caráter antecedente. O próximo é da tutela cautelar, requerida em caráter antecedente. Então, nós estamos vendo os próximos 2 capítulos vão tratar da tutela de urgência, que pode ser tanto antecipada quanto a cautelar, em caráter antecedente. A gente vai começar, então, primeiro pela antecipada. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada que se refere ao artigo deste artigo, 2 pontos. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro maior que o juiz fixar. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação, e não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. E importante mencionar que esse 303 e o parágrafo 1º estão aqui em amarelo, então já caíram. Parágrafo 2º, não realizado o aditamento a que se refere o parágrafo 1º, inciso 1 deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º, o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º, na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Na petição inicial, o autor deve indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elemento para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Então, uma observação, lá no parágrafo 1º está falando que quando concedida a tutela, inciso 1, o autor deve aditar em 15 dias. E aqui no parágrafo 6º, quando o juiz entende que não há elementos para conceder a tutela antecipada, o autor deve emendar em 5. Então, no parágrafo 1º fala de aditar, então tem que aditar em 15. E no parágrafo 6º, emendar em 5. Artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna estável se da decisão que a conceder não for interposto respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada previsto no parágrafo 2º deste artigo extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a rever, reformar ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º.
E aqui eu coloquei uma menção de um julgado do STJ de 2018, que diz que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável somente se não houver qualquer tipo de impugnação da parte contrária. Bom, agora nós vamos ver o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Nós vimos da antecipada, é a antecipada que tem essa estabilidade do artigo 304 e agora, diferentemente, nós vamos ver da tutela cautelar, 305. A petição inicial da ação, que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, a petição inicial da ação, nesse caso, vai indicar o fundamento, a exposição sumária do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, aí o juiz vai observar os artigos 303. O réu será citado para no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar a prova que pretende produzir. Olha quem tá aqui. Eu vi lá, meu amiguinho. Tá aqui hoje aprendendo o CPC. Mas já cansou, já. Não sei se dá pra ver o tamanho da orelha. Fofinho, né? 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, casos em que o juiz decidirá dentro dos 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, se não for efetivada dentro dos 30 dias, se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedada a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Desculpem. Vou ler aqui de novo que, se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. E esse artigo aqui também tá amarelinho aqui no meu material. O próximo nós estamos indo para o título 3 da tutela de evidência.
Artigo 311. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando não precisa nem demonstrar perigo e nem demonstrar risco ao resultado útil do processo, mas precisa demonstrar, né? Então, ela será concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante, e se tratar de pedido repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa, e, agora sim, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. E aqui eu coloquei que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, coloquei não, né? É o parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, quais são, né? Vamos lá. 2 e 3, as alegações que podem ser comprovadas documentalmente, mais tese em julgamento de caso repetitivo ou súmula vinculante, e pedido repercussório fundado em prova documental. Nesses casos, o juiz pode decidir liminarmente. Muito legal, a gente foi até então o artigo 311 e o próximo vai ser o novo livro, acho que é sexto, da formação, da suspensão e da extinção do processo, e começaremos então um novo tópico. Até lá!